Corinthians nesta volta de Sport Center com os números de Félix Torres pelo Santos Laguna. 20 jogos, 5 gols, 129 posses recuperadas, 77 duelos aéreos vencidos, 46 interceptações e 93 rebatidas. Contratado pelo Corinthians é novidade. Bora, vem pra cá, Robceira, que nós vamos chamar Lili Nascimento com as notícias do Corinthians, também já trazendo uma fala aí do Félix Torres, Corinthians confirmando mais gente. Tem muita coisa por aí, Lili, um beijo pra você, bem-vinda. Oi, Gláucia, beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Muitas coisas acontecendo aqui no Corinthians. Antes de falar do Félix Torres, vamos falar do Gustavo Henrique, né? Corinthians acabou de anunciar oficialmente a contratação do zagueiro de 30 anos que veio do Real Valladolid. Ele que chegou sem custos nenhum para o Corinthians, que adquiriu 70% dos direitos econômicos dele. Os outros 30% ficam com o clube espanhol. Então ele chega para vestir a camisa do Timão e reforçar a zaga ao lado de Félix Torres, de Lucas Veríssimo e também do Caetano. Eu falei em Félix Torres, você estava falando aí também no estúdio que foi uma novela para ele chegar no Brasil, né? O Santos Laguna dificultou um pouco a saída dele, aí quando libera, dá problema na aeronave, ele não consegue vir para o Brasil, mas finalmente desembarcou. Corinthians gastou cerca de 31 milhões de reais para a contratação dele, 80% dos direitos econômicos, os outros 20% ficam com o clube mexicano. É um jogador equatoriano, jogador de seleção, muita qualidade, 27 anos recém-feitos, então o torcedor está com muita expectativa aí pelo Félix Torres. Vamos ouvir o que ele falou quando chegou ao Brasil e finalmente chegou ao Corinthians. Sí, muy contento, la verdad, feliz de estar aquí. Ya quería venir y pues ahora que estoy acá muy feliz, con muchas ganas de ir al club. ¿Vai Corinthians? Vai Corinthians. Tá aí o Félix Torres animado nessa nova temporada, nesse novo clube. E aí a gente lembra um pouquinho que na campanha do Augusto Melo ele falava muito sobre a multa rescisória dos jogadores, né? Reclamou muito da multa do Moscardo e disse que mudaria isso quando entrasse no clube. Tem uma coincidência aí com Félix Torres e Gustavo Henrique, tá? A multa rescisória dos dois é igualzinha. Para o mercado nacional, 300 milhões de reais. Para fora, ultrapassa os 500 milhões de reais. Então o Corinthians conseguiu igualar aí a multa rescisória dos dois jogadores. O Corinthians, que sim, ainda está no mercado. Augusto Melo quer contratar pelo menos mais 5 jogadores, sendo eles mais um meia, um lateral direito e pelo menos 3 jogadores ali de linha de frente, tá? 2 pontas e um centroavante. Falando sobre o lateral direito, o jornalista Vene Casagrande deu a informação que o Corinthians formalizou aí uma proposta ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, tá? A ESPN também está apurando isso, porque se de fato essa proposta está na mesa do Flamengo, será a segunda tentativa do Corinthians pelo Mateuzinho. A primeira foi no pacote. Viriam Thiago Maia e Mateuzinho e iria o Fausto Vera. Aí o Corinthians tinha desistido desse negócio juntamente com o Gabigol. Agora o Corinthians teria feito uma nova proposta oficial somente pelo Mateuzinho, até porque o Corinthians precisa de um lateral direito. Então, conversei com uma fonte aqui do clube, perguntei, ó, que vocês querem algum jogador de frente, mas e o lateral direito? O que me disseram na semana passada é que já estavam de olho em um. Será que esse um é o Mateuzinho? A informação foi dada primeiramente pelo Vene Casagrande, Gláucia. Boa, Lili, segura aí que a gente vai falar mais também. Deixa eu só passar aqui o mercadão do Corinthians com a turma. Setor ali de defesa, Corinthians reforçando. Pensa agora também lá na frente. Aliás, já vem pensando há algum tempo, tá buscando essas peças de ataque. Mas para a defesa, tá bem reforçado já? O Corinthians se armando bem ali na zaga? Tá bem, falta esse lateral direito ainda, que hoje só tem o Fagner ali, você tem o Maná, que é um menino ainda muito jovem. Falta esse lateral, mas assim, pra defesa, chegam junto aí os que pra mim que vão brigar por posição. Gustavo Henrique e Félix Torres, acho que o Veríssimo, bem saudável, é titular com o pé nas costas, acho que é zagueiro pra ser top 3 no Brasil. Muito bom, zagueiro de seleção, inclusive. Então esses dois vão brigar aí. Gustavo tem, vamos dizer assim, um trunfo de já ter jogado com o Veríssimo há muito tempo. Então a dupla, refazer a dupla. Só que o Félix Torres é muito bom zagueiro também, é um cara bem completo para a posição, já com uma rodagem. É importante que o Corinthians não está trazendo caras muito velhos e nem caras muito jovens. Eu acho que isso é importante. Você
Faltou punch pro Corinthians na temporada passada, energia, time com mais pegada. Eu acho que é por aí. Olhando para a defesa, tá indo. Você ainda tem o Caetano ali, que também que pode fazer uma lateral esquerda em algum momento também. Acho que nesse sentido as coisas caminharam. Agora o pessoal de frente é mais complicado, porque aí é mais dinheiro, é mais concorrência, é mais complicado. Menos opção até no mercado, dependendo da característica. Muita gente atrás de 9, muita gente atrás de ponta. Tá complicado. Lá atrás o Corinthians perde uma arma na bola aérea, que era o Gil, né? A gente tá mostrando aí alguns gols também do Gustavo Henrique de cabeça. Talvez a altura ali possa ser um fator determinante. O Félix Torres tem 1,87, o Gustavo tem 1,95. Então, talvez subir um pouquinho, né, essa média para o Corinthians possa contar a favor do Gustavo. Mas sim, o Corinthians ele escolhe terminar a temporada dispensando muitos jogadores, não renovando, passando realmente por uma reformulação. Então, é muito mais do que só pensar nos titulares. O Corinthians ele não tem necessariamente um time forte titular ali. Não sei se para a temporada é realmente o Yuri Alberto e Romero, acho pouco para o Corinthians pensar nessa possibilidade, né? Pegando o último time que o Mano colocou ali inicialmente num jogo treino, pensando em Yuri Alberto e Romero. Não acredito nisso. O Corinthians ele precisa ir no mercado, talvez esperar um pouco mais, ver como vai ser Campeonato Paulista, esperar novas oportunidades. O estadual é difícil, o Campeonato Paulista não é fácil. O Corinthians ele precisa já no Campeonato Paulista voltar a brigar forte. Então vamos ver como que vai acontecer aí os próximos dias. Precisa montar elenco de fato o Corinthians, né? Esse que é o ponto. Na minha cabeça, o Corinthians precisa de jogadores que chegam e jogam. Exatamente. Jogadores para compor elenco. O Romero compõe, o Wesley é um jovem que ainda vai desenvolver, vai compor. O Mosquito, que voltou, renovou o contrato. São todos jogadores. E eu tava até brincando com uns amigos meus corintianos, assim, tipo... Faz muito tempo que o Corinthians não tem um ponta que você fala, não, esse cara é o cara do time, é unânime. O Corinthians já tá há muitos anos com pontas que vivem momentos, aí entra outro. Aí vive momentos... Enfim, acho que até para elenco... Acho que elenco o Corinthians tem. O Corinthians precisa de um time titular com mais uns 2, 3 cara fera. Aí a gente começa a falar. E assim, entender que é um time novo, é um elenco novo. As coisas também não vão acontecer de uma hora para outra. A tendência é que não aconteça. Então vai ser um ano complicado para o Corinthians, um ano de transição em todos os sentidos. Pois é. Ô Lili, me diz uma coisa, e essa situação aí também do Moscardo, parecia que já estava resolvido, agora parece que não. Virou novela total, né? Põe novela nisso, Gláucia. Nunca está resolvido, né? Porque a situação de agora é a seguinte. O Moscardo segue lá em Paris, aguardando, porque teria data marcada já para passar por essa cirurgia lá no Catar, né? No tornozelo esquerdo, por conta dessa falha óssea. E na semana passada, a gente chegou a noticiar no Sport Center que o Augusto Melo, ao ouvir a possibilidade do Paris Saint-Germain querer assinar o contrato só depois da cirurgia para se assegurar, deu um ultimato, falou que se não fosse assinado quanto antes, o Moscardo voltaria. Pois ontem, em entrevista à CNN, ele falou sobre isso, diz que o PSG exigiu uma cláusula de segurança de apenas assinar ali o contrato oficialmente depois da cirurgia, se ele se recuperasse bem, né, para ter essa segurança em relação ao jogador. E aí o Augusto Melo garantiu que pediu o retorno do Gabriel Moscardo aqui para o Brasil e de volta para o CT Joaquim Grau. Vamos ver um trecho da entrevista que ele falou ontem. A postura do Augusto na semana passada também chamou a atenção, porque o Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain, ele deu uma refugada com relação à transação do Moscardo. E a diretoria do Corinthians deu um prazo para o Paris Saint-Germain responder se queria comprar de fato o jogador, porque senão ele ia voltar para o Brasil. Que pé que está essa situação do Moscardo também, Augusto? Mandei devolver. Se corre o risco lá, corre aqui. Se lá um risco e não vamos receber, deixa ele aqui. Porque se ele melhorar aqui, a gente tem uma condição de vender ele muito melhor, que eu sou contra desde o começo. Ele está voltando, então? Está voltando, eu pedi para voltar. Se o menino tiver a cabeça boa, porque já estava com a cabeça para estar lá, né? Mas tem que estar, Bija. Ele é profissional, ele tinha só 3 meses de profissional, deu certo, a gente conversou com ele sobre isso, só que o garoto foi, de uma certa forma, incentivaram ele a viajar, essas coisas todas. Claro, se deslumbra, mas eu acho que, por isso que já contratamos também uma psicóloga, coisa que faltava dentro do clube, não tinha, justamente para ter esse tipo de trabalho. E ele tem que entender que o Corinthians... Quer dizer, então agora é oficial, Augusto, o Moscardo volta no Corinthians. É oficial. Ontem eu mandei trazer de volta, mesmo porque, assim, tá com eles. A operação vai seguir. Ok, vai seguir, então tem que seguir
o trâmite normal. Ah, mas não, só depois que operar se desse. Não, então não vai seguir normal. Então me devolva. Porque aí eu coloco ele aqui, eu opero ele aqui, o mesmo risco lá é aqui. E eu tenho uma condição, e eu tenho certeza que esse garoto é uma realidade, e eu tenho uma cirurgia tranquila, simples, não tenho dúvida que ele vai voltar bem, com toda a estrutura que nós vamos dar para ele, e esse garoto vai ser vendido por muito maior do que está hoje. Pois é, né? A gente está aguardando aí para saber a data desse retorno, se concretizar mesmo quando o Moscardo volta para o Brasil, porque o desejo da nova diretoria é que ele realize essa cirurgia aqui no Brasil, se recupere aqui também e volte a vestir a camisa do Corinthians, e posteriormente o Augusto Melo quer tentar vendê-lo ainda por um preço maior. Lembrando que a negociação seria na casa ali dos 22 de euros, né? Cerca de 120 milhões de reais. Um dinheiro que ajudaria muito o Corinthians no pagamento de dívidas, também na contratação de novos jogadores. Eu conversei com algumas fontes aqui do clube perguntando diretamente por isso, né? Se realmente o Moscardo não ficar no Paris Saint-Germain, o dinheiro que o Corinthians iria receber vai atrapalhar nas novas contratações para 2024? A resposta foi: não estávamos contando com esse dinheiro para contratar jogadores para essa temporada. Então não atrapalharia e seria bom ter o jogador de volta. Mano Menezes gosta dele, a torcida do Corinthians também. Veremos os próximos capítulos, né, Glaucia? Pois é, a gente segue acompanhando contigo também, Lili. Obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho por aí. Renato, assim como você, tirou alguns milhões da sua conta, não faz a menor diferença, meu lindo. É sobre isso, né? 122 até na minha conta faz um pouco de diferença. E se eu souber que alguém vai me depositar isso, eu já começo a fazer planos. Eu já começo a planejar. Exatamente. Né? A gente já começa a gastar esse dinheiro sempre. É isso. O banco que o diga nessas parcelas de cartão. Agora, vamos lá, ó. Meu Deus, janeiro é complicado. Além do dinheiro, contar com o Moscardo e o que a gente viu que ele pode apresentar, a margem que ele tem de crescimento e tudo isso, seria uma ótima também para o Corinthians nesse momento, nessa temporada, né? Mas é óbvio que essa história do dinheiro, é lógico que deve pesar, embora ele seja um jovem que a gente vê que é um menino, parece centrado, parece muito bem orientado, muito legal. Pega também essa coisa de você vai... Ele também se planejou, ele também... A volta dos que não foram. Exato, isso também pode ser algo que pegue muito, né, nesse retorno. Mas assim, o Corinthians não tá errado, não? Não. O Corinthians não tá errado, não. Porque assim, você quer operar pra ver? Não, aí não. Aí tá de volta. Acho que o presidente nessa, ele gosta de falar esse presidente, mas nessa ele falou bem, tá certo. E assim... E não é só o PSG, o Moscardo é um jogador que tem mercado. Traz, joga mais 3 meses, espera a próxima janela, se for o caso, aí chega alguém com a mesma... Nesse número aí, se chegar de novo, coisa vai vender, não tem como. O presidente falou muito isso, mas não tem como segurar. Às vezes o atleta quer ir também, e não adianta você também ficar com um cara que não quer ficar. Às vezes é o sonho do cara, enfim, eu também não acho que tem contrato, tem que ficar. Não é assim, as coisas não são assim. Mas neste momento ele tá corretíssimo. Até porque em questão de medicina e fisioterapia, aqui é um dos melhores do mundo. A gente é referência nisso. Se tem um lugar para ele operar e se recuperar bem é no Brasil. O Corinthians tem uma estrutura muito boa, enfim. Então acho que ele tá batendo o pé e ele tá correto. Vamos ver. Não, e o PSG tá fazendo a dele também, né? Tá jogando, tá metendo louco. Cada um quer puxar pro seu lado. O PSG já foi em cláusula de o PSG tá depois metendo já abriu mão disso, então assim... Aí você tá falando, o PSG tá metendo já louco. Também chegou deixa eu ver, que já enrolou deixa demais, eu ver como né? que ele tá e tal. Não, ou você vai levar ou você não vai. Até porque é uma cirurgia simples, né? Não é um LCA, que você tem que ver como é que o cara tá. Que rolo também, gente. Pelo amor de Deus. Foi esse o tempo até, né? Que essa coisa de... Como você falou, Renato, se é aquela lesão mais grave de joelho e tal, do clube, poxa, aí a gente vai ter que ver como vem ou como não vem, né? Eu acho que hoje a coisa também já evoluiu nesse sentido. Não, e lá no PSG também toda a estrutura, né? Exato. Se você realmente quer, se você realmente percebeu o potencial, um jogador super jovem, de 18 anos... E, né, você vai fazer o investimento, você vai trabalhar, você tem todo o suporte para dar para ele. Isso vai contar muito para a volta, né? Porque é muito fácil da gente falar, não deu certo, volta, mas uma super frustração, tem que saber lidar com isso. Tinha expectativa, enfim. E o Corinthians, para ele, não é uma... frustra com expectativa até menor, né? Imagina Exatamente. de morar em Paris, ganhar jogar no PSG. Ele tá lá esperando em Paris, ele já tá curtindo Paris. Exatamente. E acho que pro Corinthians também tem esse ponto é o seu bem, você cuida. Não é um jogador que o Corinthians quer se desfazer de forma alguma. Ele era uma opção, né? Uma boa pro clube, era venda mais.
pro elenco que ele já demonstrou, que ele tem também para crescer, pro Corinthians, traz de volta, cuida bem, usa o jogador, que o Corinthians está precisando, e aí depois pensa, tem mercado com certeza.